Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. Why elaborate on that? No, I won't. No one sees it that way, or maybe somebody out there does, but it is. Pra você que não sabe, esse cara aí é o David Lynch, um diretor de cinema bem conhecido por fazer filmes, entre aspas, difíceis de entender. Só que ele também é lembrado por não explicar e nem comentar nada das ideias que suas obras representam. O Lynch nem fala sobre isso com os próprios atores que interpretam suas histórias. E porra, eu acho esse trecho de entrevista dele muito sintético de algo que eu acredito demais. Nenhuma arte deve ser explicada. Claro que isso pode ser visto como uma visão elitista da análise artística, mas não é. Pinturas, músicas e filmes devem sim ser discutidos, interpretados e ensinados para qualquer um que tenha interesse em aprender. Quanto maior for o seu conhecimento sobre linguagem, mais você vai conseguir assimilar uma obra por conta própria. Porém, é absolutamente limitadora a tendência que as redes sociais criaram de threads ou vídeos explicando cinema, sempre buscando um racionalismo nessas obras. Tem alguns filmes que de certa forma comentam sobre essa busca por racionalizar situações fantasiosas. Um dos melhores exemplos é A Beira da Loucura, do John Carpenter. O filme conta a história do John Trent, um investigador que parte numa jornada para encontrar o escritor de livros de terror Sutter Kane, que supostamente fugiu para a cidade Hobbs End. Talvez o que eu mais goste é como o diretor brinca com uma dicotomia entre fantasia e realidade na sua encenação. Por trabalhar com investigação, o protagonista acabou se tornando muito cético em relação a tudo. Ele constantemente tenta racionalizar os casos que está trabalhando, só que esse desaparecimento é diferente. Hobbs End é um lugar fictício de um dos livros do Sutter Kane, que de repente se torna real no filme. Porém, o Trent não aceita que possa estar vivendo num mundo fantasioso de terror. Para o investigador, é tudo um grande marketing da editora que distribui os livros. O problema é que quanto mais o personagem se recusa a acreditar, mas ele é punido, se afundando nesse pesadelo. E o mais foda é como o Carpenter, de certa forma, esconde a fantasia na maneira que lida com a linguagem. Em vários momentos, o diretor filma o Trent com planos abertos, bem de longe, mas com objetos cobrindo a lente, como se o personagem estivesse sendo observado o tempo todo. Só que a gente não vê quem observa. O diretor constrói o medo a partir desse mistério, não revelando o perigo. O impacto do longa vem justamente da criação da incógnita nas imagens. Tudo isso leva o investigador a enlouquecer, sendo praticamente obrigado a aceitar a ficção daquele universo. Eu gosto também como o Carpenter ressignifica cenários e gestos na sua encenação. Ele meio que muda a estética e o tom das atuações para demonstrar a maluquice do protagonista. Isso vai desde um simples ato de fumar um cigarro até diferentes representações de momentos ou lugares semelhantes. Na primeira vez que o Trent se encontra com o editor do Kane, a sala é toda iluminada e a filmagem sóbria. Já mais pra frente no filme, o mesmo ambiente se torna soturno e ambíguo. É muito massa como A Beira da Loucura usa o terror e a fantasia para fazer um comentário sobre essa busca alienante pela racionalização da ficção. Claro que o Carpenter não estava falando de pessoas que explicam arte, mas o filme se relaciona com isso. O diretor não conta a história de forma lógica, o importante para ele é mexer com o espectador e com as próprias noções de realidade e ficção por meio de uma estética que não revela a verdadeira natureza do seu horror. É tudo muito abstrato e misterioso. Na real, chega a ser meio metalinguística a forma com que a linguagem percorre o filme, já que a gente se vê na mesma posição do Trent, de tentar entender as coisas de forma coerente, mas meio que enlouquecer nesse processo irracional. Para mim, filmes não são bons porque fazem algum sentido ou são realistas, e sim pois usam a linguagem dentro de um estilo próprio que causa sensações em quem assiste, mesmo que elas sejam inexplicáveis. O crítico e teórico de cinema André Bazin falou um pouco sobre isso no seu artigo A Evolução da Linguagem Cinematográfica. O texto é um estudo sobre como o surgimento do som e de películas melhores proporcionaram novas maneiras para os diretores lidarem com a encenação das suas obras. O Bazin acreditava que filmes deveriam impactar as pessoas por meio da composição das imagens, e não por exageros impositivos como o expressionismo alemão e a montagem soviética. O
crítico dizia que os cineastas que usavam técnicas dessas tendências cinematográficas tentavam impor uma interpretação única dos seus longas-metragens, coisa que o Bazin não gostava, já que ele pensava que cada um devia tirar suas próprias conclusões a respeito do impacto que esses filmes causam. Não que ele achasse essas obras ruins. O artigo fala justamente sobre a evolução da linguagem. O crítico entendia as limitações técnicas da época e queria demonstrar como o cinema evoluiu sua estética para um estilo que buscava criar o drama por meio de sensações e não de significados semióticos. Regarding the Mulholland Drive, what is the theme of this movie? Sammy, I never talk about themes. You know, a film is, when it's finished, all the elements together in a way that feels correct and feels complete. And that's what goes out. Since it's complete, in my mind, nothing should be talked about more. And it's a very big shame when something is finished and then people want you to translate it back into words. Because it never will work. It never will go back into words and be what the film is. Recentemente eu decidi assistir tudo que o David Lynch já fez no audiovisual, começando por Mulholland Drive. O filme conta a história da Beth, uma aspirante atriz que, ao se mudar para Los Angeles, encontra a Rita, uma mulher que perdeu a memória, vivendo na sua casa. O personagem, então, decide ajudar essa moça a descobrir como foi para lá. De longe eu não entendi racionalmente a maioria das coisas que acontecem no filme. O Lynch cria várias divagações na história que são totalmente desconexas e nonsense. Tem um cineasta tentando lidar com os engravatados de Hollywood enquanto é chifrado pela sua mulher. Tem um assassino de aluguel desastrado, um cowboy, 2 amigos numa lanchonete. E na moral, não tem pra que tentar tirar alguma lógica disso. A graça do Mulholland Drive é um mistério. A comoção que o filme causa é muito mais importante do que qualquer sentido racional da história. Depois que eu vi pela primeira vez, eu fiquei absorvendo o longa e tentando criar várias teorias sobre. Talvez o filme seja a versão do David Lynch de Sunset Boulevard. Principalmente porque ambas obras falam sobre pessoas tentando crescer na indústria do cinema e fracassando. Além das duas terem no título nomes de ruas. Ou talvez o Lynch queria mostrar um poder místico de Los Angeles, já que a Beth e a Rita começam a personificar histórias de gênero na maneira como se comportam a partir do momento em que passam a morar na cidade. Elas viviam um romance, uma investigação no ar, um melodrama sensual e até interpretam outros personagens. Pode ser também que o diretor queria representar como ele enxerga Hollywood, tirando sarro dos executivos, demonstrando que eles têm regras ridículas e agem como se fosse um império mafioso. Talvez seja tudo isso, talvez não seja nada. Não importa. O que interessa são os sentimentos que o filme passa. Numa boa, eu não sei explicar de forma alguma a desolação que eu sinto vendo essa cena. Pode ser que seja a música, os closes nas personagens, a performance da cantora, a maneira assustadora que o Lynch filma, mas a real é que esse momento simplesmente mexeu comigo. E eu prefiro não pesquisar significados no YouTube sobre essa obra e apenas aceitar o mistério, tentar sentir em vez de racionalizar a experiência que o diretor propôs. Principalmente porque o melhor do Mulholland Drive não é a história, é a maneira como Lynch filma. É curioso como o diretor trabalha muito com expectativa e mistério na encenação do filme. A linguagem vai criando uma tensão na construção da investigação e na forma como as personagens se comportam. A Beth se mostra uma pessoa totalmente inocente, disposta a ajudar todos, o que leva a gente a achar que isso vai colocar ela em perigo, até a cena da audição. Primeiro, a protagonista ensaia suas falas com a Rita, e de forma totalmente melodramática, como se estivesse fazendo uma novela mesmo. Só que no momento do teste, isso muda. No início, a gente acha que o ator com quem ela contracena tá assediando a Beth, e que a atriz está incomodada com aquilo, mas de repente a performance dela muda. Ela encarna a personagem e transforma seu estilo de atuação em algo totalmente sensual e sutil, até meio realístico. E o mais foda de tudo isso é que o Lynch faz a gente imergir nessa encenação dentro da encenação. Eu esqueci que eu tava vendo Mulholland Drive e comecei a ver aquela outra história. Esse filme
não só não deve ser explicado, como é essencial que ele seja um grande mistério. O fato de tudo ser meio ilógico é o que permite que a gente queira se deixar levar por aquela jornada, apenas sentindo as coisas. O diretor está se propondo a criar uma expectativa que nunca vai ser de fato entregue, apenas subvertida. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei teorias sobre o Mulholland Drive, explicando, entre aspas, qual é a do filme. E eu achei tudo uma merda inacreditável. Para mim, colocar em palavras o que o longa significa racionalmente estraga a experiência. Eu vou dar outro exemplo. Essa cena da Beth se encontrando com o diretor de cinema pela primeira vez é muito linda, totalmente poderosa e tocante. A maneira como Lynch junta a música dos anos 50 com essa super aproximação de câmera e os closes nos olhos dos personagens é tudo de uma sensibilidade indescritível. Depois desse momento, o filme nunca mais toca no assunto, nunca mais desenvolve uma relação entre os dois. Ainda assim, o impacto da cena meio que percorre o resto da história, a sensação continua nos momentos que a gente acompanha a Beth. A linguagem do cinema já me disse tudo que o Lynch quis me dizer. Quem sabe, no dia que eu tiver estudado mais sobre cinema e visto mais filmes, eu tente tirar alguma lógica mais objetiva do filme. Porém, por enquanto, eu quero só curtir o mistério. Sabe, eu entendo que muita gente quer entender melhor obras mais difíceis e por isso pesquisam vídeos que supram essa vontade. Nem todo mundo quer estudar linguagem para ter uma relação mais próxima com o cinema. Só que isso, de certa forma, é alienante. As pessoas acabam se deixando manipular pelo que os outros dizem ser a verdade de tal filme ou tal série, sendo que às vezes isso nem existe. A graça mesmo tá em abraçar a incógnita e não transformar a arte em uma ciência exata. Eu sinto que se isso fosse ensinado para as pessoas, elas tentariam se conectar de forma subjetiva com o cinema. E por isso que eu fiz esse vídeo. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done.